gostaria de começar agradecendo ao Germano e ao Eduardo pelo convite, né? E a gente vai falar rapidamente essa ideia do que é física quântica, né? Quando se fala da física quântica, e aí a palestra ficou física quântica, o que é isso? Então a gente vai começar com o que significa a palavra quântica, em base. Depois a gente precisa conhecer um pouco do átomo. Em seguida a gente vai falar da revolução industrial do século XIX, tá? E como é que ele está associado a esse mundo quântico. Depois como é a primeira tentativa realmente de fazer uma física quântica, hoje como nós vamos, e qual é a região realmente de validade dessa equação ou dessa física quântica que a gente vai explicar. Bom, eu sempre dedico os cursos, as palestras que eu dou de quântica, sempre o meu professor Jorge André Scherzer, que foi meu professor de quântica da graduação, e o professor Toledo Pisa, que ainda está na USP, tá? Ele é um professor titular da USP, já atualmente aposentado. Bom, então o que significa a palavra quântico, né? Na verdade, o quântico, ele vem né, do quanto, que é uma palavra latina, e significa uma certa quantidade. Que quantidade? E o plural é quanta. Aí se você vai no Wikipedia, né, na internet, quanto é um termo genérico, uma quantidade elementar, tá ok? É uma quantidade unitária, e de novo, o seu plural é quanta. Agora, uma pergunta é, o mundo que nos cerca é um mundo quantizado, que tem alguma unidade elementar? Então, se a gente pensar um pouquinho, vai ver que muito do que nós temos no nosso dia a dia são coisas quantizadas. Se você, por exemplo, você vai subir, né, um plano inclinado, você pode dar qualquer tamanho de passo. Você pode variar seu passo continuamente, tá ok? No entanto, se você está subindo uma escada, nota que para você subir a escada, ou você dá um passo, ou você dá 2 passos. Se você der meio passo, você não consegue subir. Então, com isso, você pode dizer que os nossos passos na escada, eles são quantizados, tá certo? Porque eu tenho aquela quantidade mínima que eu tenho que dar de passo para conseguir subir. Bom, além disso, se você pensar, por exemplo, né, na água, no volume da água do mar, ela varia praticamente continuamente, ok? No entanto, se você deseja comprar água, você vai ter a água, ela vem em garrafas de 500 ml, de 5 litros, então ela vem quantizada. Cada tamanho de garrafa é um quantum diferente, mas você, para comprar a sua água, né, ela é quantizada, tá ok? E isso mostra que, na verdade, você pode ter diferentes quantums, diferentes quantidades de uma unidade elementar. Não é única, tá ok? Depende do que você deseja. Então, para mostrar para vocês um mundo que é bastante quantizado, é o nosso supermercado. No supermercado, você vai ter os pacotinhos de 1 kg de arroz, né, 5 kg de feijão, mas o que você vai ter? Os pacotes daquela quantidade. Você vai ter uma outra forma de quantização, é quando você vai comprar lá seus sucos. São garrafas diferentes, mas os seus sucos são vendidos em garrafas. Cada uma dessas garrafas é um quanto que você tem. Se você vai numa outra seção, de novo, cada um desses é um quanto daquilo que você quer comprar. Com isso, né, terminando, aqui as conservas, então a gente tem diferentes quantas, tá ok? Porque eu, na verdade, o meu supermercado, ele é um mundo extremamente quantizado, porque você vai comprar múltiplos de alguma coisa, tá ok? Mas ele não traz tanta consequência, a quantização do átomo, no nosso dia a dia, quando a gente vai para dentro do átomo. Então, antes da gente começar a falar dessa física quântica, a gente vai lembrar alguns pequenos detalhes do átomo. Então, a gente começa, na verdade, com os químicos do século XIX, que eles nos ensinaram que os átomos são os tijolos da natureza. E na hora que a gente discute alguma coisa, é mais simples eu pego um exemplo para seguir esse exemplo. Então, eu vou pegar como elemento a água. Então, a minha água
mais átomos de hidrogênio, tá ok? Bom, mas do que são feitos esses átomos? Em 1897, Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, ele conseguiu descobrir a existência do elétron. O elétron é uma partículazinha bem pequenininha, tá certo? Ele é extremamente leve e tem carga elétrica negativa. Com isso, a gente começa a ver que, na verdade, dentro do átomo, eu tenho que as minhas partículas, ou o que está dentro do átomo, tem carga elétrica. E Thomson, quando ele descobre a carga elétrica do elétron, ele propõe um modelo para o átomo. Ele propõe que, na verdade, teria o seguinte: você tem um pudim, tá? Nesse pudim eu tenho cerejas, as minhas cerejas seriam os elétrons. No meu pudim, tudo mais seriam de cargas positivas, de forma que a carga elétrica total do meu átomo seria zero, ok? Só que isso aqui foi feito bem no início do século. Em 1910, essa ideia ela é reformulada, esse modelo é reformulado, porque em 1910, Rutherford, que pega resultados experimentais do Geiger e do Maxwell e propõe que não existe dentro do átomo o tal pudim. O átomo, na verdade, o que eu tenho é, por exemplo, o átomo de hidrogênio, eu tenho um núcleo onde praticamente toda a massa está aqui, ele tem carga positiva e em torno dele, como se fosse um planeta, tá ok? Eu tenho um elétron de carga negativa. Isso seria um caso em que eu tenho o átomo de hidrogênio. Mas como a gente está falando da água, além do hidrogênio, eu tenho o oxigênio. E como seria esse átomo, né? Segundo Rutherford, ele diz o seguinte: eu vou ter um núcleo onde eu vou ter 8 cargas no total positiva, e em torno dessas cargas positivas vão estar orbitando os elétrons que têm carga negativa. Ok? Então essa é a proposta a partir de resultados experimentais. Agora, eu estou falando de átomos, e a pergunta é: será que eu consigo enxergar um átomo? Para vocês terem uma ideia, o raio atômico é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros, ou seja, 1 metro, embaixo eu tenho um número enorme, né? 1, 0, 0, 0, o 0 aparecendo 10 vezes. Esse número é grande ou é pequeno? Então vamos comparar com alguma coisa que a gente conhece, a espessura de um cabelo. A espessura do cabelo da gente não é exatamente 1/10 do milímetro, pode ser 3/10, pode ser 4, mas o que me interessa, na verdade, é a ordem de grandeza. Então, como é mais fácil fazer conta, eu disse que é 1 centésimo do milímetro, que dá da ordem de 10 a menos 4. Então, veja, aqui está a minha água, aqui está a minha molécula, eu estou falando do átomo que está aqui, ok? Esse tamanho, para a gente fazendo comparação, a gente vê o seguinte, que um raio atômico é a espessura do meu cabelo dividido por 1 milhão. Então imagine vocês, se você pegasse o seu cabelo, não é ao longo dele, não, é a espessura dele. Tenta cortar 10 vezes, não dá. Agora tenta cortar 1 milhão de vezes, não dá para ver. Então esse mundo que eu estou falando, o mundo do átomo, tá ok? Esse é um mundo que não pertence ao meu dia a dia, porque eu não observo no dia a dia. E se eu não observo, eu não sou capaz de saber se a maneira, as leis que o governam é igualzinho às leis que a gente tem no dia a dia. E a gente, na verdade, sabe hoje que não são. Tá ok? Então eu estou falando de algo que nós não temos condições de ver apenas no olho nu. Tá? Bom, então vamos agora passar para a Revolução Industrial e o mundo quântico. Na verdade, no século XIX, a gente vai ter a Revolução Industrial e com ela você precisava fundir materiais. Você precisava ter os fornos a altíssimas temperaturas. Tá ok? Aí o pessoal começou a querer fazer análise, a composição dessa luz que está aqui dentro dos fornos. Tá ok? Qual é a composição disso aí? E aí vai aparecer um dos maiores problemas que a gente tem na física. E a resposta a essa pergunta ficou conhecido durante muito tempo como o problema do corpo negro. Bom, antes da gente um pouco mais adiante, a gente vai lembrar um pouquinho da
da luz. Isso é muito comum. Agora, o que caracteriza uma onda? Porque a luz, ela é uma onda. Ora, o que caracteriza uma onda é o seguinte, é alguma coisa que vai e volta no mesmo movimento. Ela vai e vai repetindo a forma do seu movimento. Só você pensar, por exemplo, na onda do mar. Né? Então você vê o mar, ele vai se propagando e aquela forma de onda, ela vai se deslocando. Ok? Então a gente tem uma coisa, vamos chamar que é a crista da minha onda. A crista da minha onda até a onda do mar. E aí ela se desloca e daqui a pouco, numa outra posição, ela se torna de novo a crista da minha onda. Essa distância entre essas duas posições, em que ela é o topo da minha onda, isso aqui é chamado de comprimento de onda. Isso vai caracterizar a minha onda através do seu comprimento. Bom, como eu estou falando da luz, para mim C é a velocidade da luz no vácuo. No vácuo é a ausência de qualquer coisa. E para vocês terem uma ideia, a velocidade da luz são da ordem de 300 mil quilômetros no segundo. Quando a gente fala um número desse, às vezes parece grande, mas a gente não tem muita ideia. Né? Bom, quando você pensa, por exemplo, na Fórmula 1, o cara que ganhou a Fórmula 1, né, ele no máximo andou com um carro a 450 km por hora. Todo mundo acha que ele andou a uma velocidade muito grande. Mas se você não quiser comparar, veja só o seguinte: o que é 450 km? É mais ou menos a distância do Rio a São Paulo. Então, provavelmente, o Vettel, ele sairia do Rio, chegaria em São Paulo, se ele mantivesse os 450 km sempre, durante uma hora. Esse é o tempo que ele levaria. E a gente vai dizer que ele anda a uma enorme velocidade, tá certo? Principalmente se você for de ônibus, vai levar mais 5 horas, e só leva uma. Agora, se a velocidade dele fosse a velocidade da luz, quando você fizer oi, que é 1 segundo, é isso aqui. O que acontece? Se ele tivesse a velocidade da luz e você fizesse oi, ele daria 8 voltas e meia em torno da Terra. Tá certo? Então, para vocês verem como a velocidade da luz, ela é extremamente grande para o nosso planeta. Tá certo? Bom, então, se é a velocidade da luz, se eu tenho uma onda, eu digo que a distância para andar de A até B é a velocidade dessa onda, que é da luz, vezes o que a gente chama de um período, que é o tempo para ela voltar a, de novo, estar na crista da onda. Mas, em geral, em vez de trabalhar com esse tempo, nós trabalhamos com o inverso dele, que vai me dizer o seguinte: em 1 segundo, quantas vezes ele volta a ser o máximo? Ok? Então, na verdade, hoje, a luz, né, a luz visível, por exemplo, cada uma dessas cores que nós temos no arco-íris, o vermelho, o amarelo, o azul, é caracterizado por um intervalo de frequência. Agora, note o seguinte: eu tenho esse número, mas ele é multiplicado por um número enorme, 10 a 12. Então, são frequências extremamente altas, tá? Associadas a cada uma dessas cores do visível que a gente tem. Então, se eu quero falar, né, de uma onda, o que caracteriza bem a onda? O seu comprimento de onda, quando ela volta a ser de novo uma crista, e a frequência dessa onda, tá certo? Então isso é uma característica de qualquer movimento ondulatório. Agora, o que é um corpo negro? Né? Eu falei que existia um problema no corpo negro. É um corpo que possui luz no seu interior e só permite um feixe pequeno de luz que sai dali. Nada mais é do que um forno. Você tem luz lá dentro e dali sai só um feixezinho de luz. Bom, agora você tem essa luz que fica lá dentro do seu forno. O que mantém essa luz no interior, né, do seu forno? Bom, a parede do corpo negro são feitos de átomos, daquilo que a gente falou antes, ok? E a luz que existe no interior, ela é retida da interação da luz com as paredes do meio, ok? Então, essa interação que mantém essa luz. E o que é para nós o problema do corpo negro? Eles faziam a seguinte coisa:
cada um desses fornos e eles faziam aqui em função do comprimento de onda. Lembra que o comprimento de onda é uma característica da minha onda de luz, tá ok? Ora, daqui ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, ele está saindo do vermelho e indo para o violeta, ultravioleta e comprimentos cada vez menores, tá ok? Então o que acontece é o seguinte, cada uma daquela luz corresponde a uma certa temperatura. Ao cada temperatura eu tenho uma curva aqui, outra temperatura eu tenho essa, e assim vai. Mas qual é a grande característica comum a todas elas? À medida que o meu comprimento de onda vai ficando menor, essa intensidade vai ficando menor. Ela vai tendendo a zero. Isso é o que você mede cada vez que você vai no seu forno, sai a luz, você faz a espectroscopia dele. Ok? Isso é o que se media. Agora, a física do século XIX dizia diferente quando você fazia as contas, quando você fazia a teoria ligada a isso. Ela dizia que para cada um deles a intensidade ia crescer indefinidamente. Em vez dela subir e depois diminuir, a física do século XIX dizia para a gente o seguinte: não, ela vai crescer indefinidamente. Havia certamente um erro, uma discrepância entre a física chamada física clássica, tá? E os resultados experimentais que você tinha. E isso era conhecido como a catástrofe do ultravioleta, porque essa região é a região do comprimento de onda da luz do ultravioleta. Bom, além disso, isso era um problema que existia, perdurou por um bom tempo. Existiam outras coisas ligadas que nós chamamos hoje de átomos, né? E uma delas é o seguinte: cada átomo tem uma impressão digital. Isso quer dizer o seguinte: você pode jogar, né, luz em cima dele. Por exemplo, luz branca, ela tem todos os comprimentos de onda, ok? Mas que toda essa luz que você manda, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele só absorve. Absorver é algo que fica escuro aqui, ó. Ele só absorve certos comprimentos de onda. Ele só tira da luz, ele só chupa da luz certos comprimentos de onda. Ok? Da mesma maneira, quando ele está excitado e vai decair, ele decai emitindo luz. Mas ele só emite os mesmos comprimentos de onda que ele absorve. Ele emite o mesmo comprimento de onda que ele absorve. Tá certo? Então, por isso você tem que isso é uma impressão digital do átomo, porque ele só absorve para aqueles comprimentos e só emite para aqueles comprimentos. Isso é uma maneira que você tem de saber quais são os elementos do universo. Chega a luz da Terra, então você faz uma espectroscopia dessa luz e vê que raias estão faltando nessa luz. Com isso você vai saber por onde, qual é o tipo de matéria pela qual essa luz passou. Tá certo? Essa é uma maneira que você tem. Bom, isso aí não tinha como explicar só certos comprimentos de onda. Johann Balmer, em 1885, ele literalmente adivinhou. Ele escreveu uma equação que determinava esses valores aqui dos comprimentos de onda do átomo de hidrogênio. E para ele fazer isso, não tinha maquininha de calcular, não tinha computador, tá certo? Foi feito literalmente na mão. Ele conseguiu obter essa expressão aqui, onde esse número aqui em vermelho quer dizer que essa era conhecida, essa, mas essa daqui era uma previsão que ele fazia, que deveria alguém procurar, porque ele ia encontrar. Agora nota que aparece uma constante, e é uma constante que também é um número bastante pequeno, é 10 a menos 8, tá certo? Agora tem que ter muita paciência para fazer isso na mão, tá? E aí, em 1900, nasce o que a gente chama de a velha física quântica. Planck, em 1900, propõe que a energia dos átomos, né, os átomos que correspondem às paredes internas do fogo, eles se comportam de uma maneira diferente. Porque a gente sempre imagina, né, se você tem energia, que se eu largar esse meu apontador daqui, ele vai adquirir velocidade. Então ele tem uma energia, se transforma em velocidade. Qualquer distância que eu coloque, qualquer altura, ele adquire velocidade. Então, para qualquer energia, eu tenho movimento.
velocidade ao quadrado. Então, qualquer energia tem que ter dimensão de uma massa, uma velocidade ao quadrado. Ora, a frequência, como é inverso do tempo, não tem essa dimensão. Então, para se há uma relação entre a frequência e essa energia, eu tenho que botar uma constante que compense isso, de forma que a dimensão desse produto seja a mesma dimensão que essa. Então, ele tirou da mão, tá? Para tentar, e disse que não, aqui está o Planck, tá certo? E aparece uma nova constante na natureza, para nós na física, né? Uma nova constante. Agora, observa que a constante de Planck é energia vezes tempo, ok? Agora, veja, olha que número extremamente pequeno para essa constante de Planck. É um número que é zero, tem 33 zeros, para depois ter um número não zero, 0,0000. Aí no finalzinho vai aparecer o 6. Vocês acham, se é um número tão pequeno, né? Que diferença ela vai fazer? Ok? Então, quando você leva em conta isso, o Planck usa isso, ele descobre o seguinte, ele refaz as contas e nota o tipo de gráfico que ele obtém, onde os gráficos vão todos a zero como resultado experimental dado. Apesar dessa constante dele ser pequenininha, ela aparece nessas posições e ela é fundamental. Pequena sim, mas importantíssima. Ela resolve o problema do chamado corpo negro. Mas ele tirou do bolso, porque até então a energia poderia ter qualquer valor. Então, antes da gente ir um pouquinho mais, vamos ver o seguinte. Qual a diferença do comportamento de partícula num comportamento de onda? Veja só, olha aqui. Eu vou pegar, tá, duas bolas. Elas vão colidir. Então vamos ver a colisão dessas bolas. Nota que essa vem, bate e imediatamente ela transfere movimento para a outra. Não é uma coisa paulatina, tá certo? Quando ela faz essa transferência, é uma transferência praticamente imediata. Todo momento que ela leva para a outra, todo movimento que ela transfere, é uma transferência instantânea. Isso é um comportamento de partícula. Como é que é a transferência de ondas? Tá certo? É que como eu peguei na internet, estão os créditos aqui. Então, olha como a onda, ela vai transferindo paulatinamente esse movimento. Tá certo? Ao contrário da partícula que ela bate, transfere, a onda, ela vai transferindo aos pouquinhos o movimento. Ela vai transferindo a energia gradativamente. Ok? Então, vamos ver se dá para passar. Olha aqui. Olha como é uma coisa gradativa. Então, se eu tenho uma onda transferindo energia, ela vai entregando aos pouquinhos essa energia. Ok? Bom, então, por que eu estou falando isso? Né? Lembrando sempre que qualquer onda, pode ser onda do mar ou o que seja, ela é caracterizada por um comprimento de onda e por uma frequência. Então, como é que o Einstein, por exemplo, né, ele vai explicar o famoso efeito fotoelétrico? É por isso que o Einstein ganhou o seu prêmio Nobel. Ele diz o seguinte, ele propõe, veja, eu estou falando até agora que luz é uma onda, que ela tem comprimento de onda, que ela tem uma velocidade, que ela tem uma frequência. E o Einstein faz uma revolução. Ele diz o seguinte, eu vou tratar a luz como sendo uma partícula. Ela é um fóton. Por quê? Qual é a diferença? Porque vem a luz e alguém come rapidamente essa luz, de uma única vez, da mesma maneira que eu tenho colisão entre partículas. Lembra que a colisão ela verte e ela transfere imediatamente. O que o Einstein propõe é que a
a luz, ela se comporta como partícula. Ela vem e, em vez de devagarzinho e transferir energia, essa transferência é feita imediatamente e instantaneamente, ok? Pelo elétron. Então, ele usa, na verdade, a quantização proposta por Planck, ok? E ele diz o seguinte: cada um desses fótons, que é a partícula associada à luz, ele carrega um quanto de energia. Quanto é esse quanto de energia? É a constante de Planck vezes a frequência que a luz tem. Então, nota que é uma coisa dúbia, porque ao mesmo tempo que eu digo que ele se comporta como luz, eu mantenho a característica de onda dele. Eu ainda caracterizo meu fóton pela frequência que ele tem. Então, como é que faz explicar isso em 1905? A ideia é o seguinte: você manda luz, tá? É uma luz monocromática, e essa luz ela vai incidir sobre uma placa de metal, tá, ok? E ali eu tenho um monte de elétrons, porque em placa de metal os elétrons podem se deslocar. É só pensar no fiozinho que você tem na sua casa. Você vai ligar alguma coisa, fazer uma ligação, você usa um fio de cobre, tá certo? Porque ali os elétrons podem se deslocar. Bom, só que aqui, em vez de ser um fio, é uma superfície plana. E aí o que acontece? Apesar do elétron poder se deslocar, ele não sai da placa, né? Você não vai conseguir arrancá-lo, porque existe uma coisa chamada uma energia função do trabalho. Ou seja, eu preciso, na verdade, imagine uma pessoa que está dentro de um poço, ok? Assim estão os elétrons no meu metal. Para que ele saia do poço, eu tenho que dar energia para essa pessoa, tá certo? E se eu der energia e ela não conseguir passar da boca do poço, ela volta para a mesma posição. Assim fazem os elétrons. Eu tenho que dar energia para que eles possam sair daqui. Mas se eu der pouca energia, eles vão e voltam. Se eu der muita energia, eles gastam uma parte para sair do buraco, e o que resta é a sua energia de movimento, a sua energia cinética. Ok? Bom, então o que acontece? Aqui está a luz. A luz tem essa energia que é um quanto. O que eu preciso? Eu preciso da energia suficiente para pular fora do buraco, que é o meu dado. Essa diferença é energia cinética. Então, se eu conseguir fazer isso, os meus elétrons vão começar a sair e vão formar uma correntezinha. Como é que você vai saber quanto é essa energia? Você coloca uma diferença de potencial querendo freá-lo. E na hora que é o momento que está recebendo corrente e consegue mudar um pouco o potencial, não recebe mais nada, isso é chamada diferença de potencial de corte. Então eu posso medir isso, tá certo? E variar a frequência. Bom, isso aí, na verdade, foi medido experimentalmente. Essa relação, que é uma relação linear com a frequência, foi medida experimentalmente em 1916 por Millikan. E essa função trabalho, ela depende de material para material. E mais do que isso, se eu der uma energia que não for maior do que a minha função de trabalho, eu posso botar uma luz cada vez mais intensa que eu não consigo tirar o meu elétron de lá. Tá certo? Eu posso jogar um monte de fótons aqui, mas nenhum deles é suficiente para pular fora do elétron, pular fora do meu buraco. E é isso que foi determinado experimentalmente. Bom, isso é uma das coisas que a velha mecânica quântica explicou. Em seguida vem, na verdade, o modelo que a gente falou, que o Rutherford propôs, que era o meu átomo, eu vou ter as minhas partículas todas positivas aqui, além das partículas positivas, eu tenho algumas que não têm carga elétrica, são chamadas nêutrons, e em torno dela eu tenho os meus elétrons. Só tinha um pequeno problema, com o átomo, por exemplo, de Rutherford. O pequeno problema do átomo de Rutherford é que esse átomo ele é instável, ou seja, ele dura um tempo e desaparece em seguida. Qual é o grande problema? É que o tempo que ele leva para
desaparecer é 1 nanosegundo. Então, quando a gente diz oi, ele já não existiria há muito tempo. Estamos todos aqui há pelo menos 30 minutos ouvindo a palestra, ninguém desapareceu. Então, esse modelo dele está errado, tá certo? E como é que se resolve esse problema? E aí vai aparecer um dos caras mais fantásticos da mecânica quântica, que é o Bohr, tá certo? Em 1913, ele propõe 4 postulados para garantir que o átomo de Rutherford ele é estável, tá certo? Bom, ele diz o seguinte: primeiro, né, os elétrons só podem ir em certas órbitas circulares. Não era qualquer órbita circular, só certas órbitas circulares. E ele só pode, o elétron atômico, o elétron dentro do átomo, pensa no hidrogênio, ele só pode sair de uma órbita, de uma dessas circulares, para outra permitida. Então não dá para você andar no meio do caminho. É como se você pega seu elevador e não dá para você sair entre um andar e outro. Você no seu elevador só pode entrar em certas posições para pegar o elevador. Ora, da mesma maneira, para sair, você só pode sair numa dessas posições. No caso do átomo, o elétron ele tem só certas órbitas permitidas circulares. Então, não é qualquer uma. Daí a quantização. Nota que é similar ao caso de você estar andando numa escada. Não é qualquer, né, passo que você vai poder dar. Por quê? Porque como existem só certas posições da sua escada, você só consegue andar se você bota o pé numa das escadas, num dos degrauzinhos. Então pode pensar que essas órbitas circulares é um desses degraus, ok? E não tem como ele ficar no meio do caminho para passar para o outro. Ou ele está numa permitida e vai para outra permitida, ou ele não sai do lugar, ok? Então ele está postulando que é assim, ele diz que é. A outra coisa ele diz o seguinte: a energia total se conserva, ok? Agora eu tenho movimento, mas se eu tenho um átomo excitado, é mais ou menos o que você faz o seguinte: você esquenta a água, aí desliga, dali a algum tempo a sua água está fria de novo. Como é que essa água ficou fria? Na verdade, o que acontece? O meu elétron vai diminuir energia e essa diminuição ele manda embora na forma de fótons, na forma de luz. Tá certo? Então, eu tenho essa compensação de energia entre energia dos elétrons e as energias em que eu posso aumentar a energia do elétron absorvendo o fóton. Lembra? Absorvo tudo de uma vez. Ou eu posso diminuir caindo uma nova e emitindo uma dessas aí. Bom, outra quarta é mais... não precisa nem discutir aqui. Então, as órbitas, né, propostas por Bohr, chamado do átomo de Bohr, Rutherford, ele diz o seguinte: nota que a energia aqui aparece a constante de Planck, e é tão comum aparecer a constante dele dividida por 2π, que é conhecida como H cortado na literatura, ok? Então veja só o seguinte: ele tem para n igual a 1, 2, 3, então só certos valores dessa energia são possíveis. Daí você tem que não é qualquer energia, mas só certos valores. Então você tem a quantização da energia, tá certo? É isso que você tem na física quântica. Bom, quais são os acertos desse modelo do Bohr? Ele obtém todas aquelas linhas de emissão do hidrogênio que são chamadas de séries Balmer. O meu átomo é estável, ele não vai desaparecer depois de 1 nanosegundo, porque eu tenho um estado fundamental. Ele consegue resolver isso. No entanto, ele não consegue explicar, né, o que se observa no chamado efeito Stark. Se eu botar um campo elétrico em cima do meu átomo de hidrogênio, o resultado não bate. Depois, a luz que é emitida, ou seja, o fóton que é emitido, ele é inversamente proporcional a um certo raio. Ora, eu uso o raio de onde ele saiu ou de onde ele está chegando? Ele não explica. Então, com isso, se ganha muito em conhecimento, mas ainda não se explica como
comprimento de onda da minha partícula. Só que esse comprimento de onda vai me definir quem seriam os raios da órbita de Bohr. Por quê? O perímetro que você tem, né, da circunferência, ela tem que corresponder ao número inteiro de comprimentos de onda que você determinou. Então, se eu estou com uma grande velocidade, o comprimento de onda vai ficando cada vez menor. Tá ok? Então, essa é a proposta da tese de doutorado do de Broglie. Ela era tão original que foi pedida a avaliação do Einstein, e a opinião do Einstein sobre a tese dele era de que ela levanta uma ponta do grande véu, tá certo? E com isso, a tese de doutorado do príncipe, ela foi aprovada. Então, de 1905 a 1924, a gente passa a ter um mundo completamente cinético, dual, que a gente chama. A luz, ela é uma onda, mas ela também tem comportamento de partícula. O elétron é uma partícula, mas ele tem um comportamento de onda. E, na verdade, esse é uma era que a gente chama de fenomenologia, que você não tinha uma equação como você tem, por exemplo, segundo a lei de Newton, que é uma equação que te dá toda a informação, que me relaciona com causa e efeito, tá certo? E é algo para explicar o que está dentro do ar, que é 10 a menos 10 metros. Aqui é as primeiras experiências de solvente. Isso aqui são os luminares da física, né, que eles discutem a parte da mecânica quântica, aspectos. Eles voltam na quinta conferência, são 16 anos depois, em 27, também em Bruxelas. O responsável, Germain Lawrence, tá certo? Aqui já estão um pouquinho mais velhos. E nós temos ainda até hoje algumas coisas que são consequências de discussões, principalmente a de 1927. Bom, então vamos agora à última parte, que é a parte da física quântica. E certamente, aqui no Niels Bohr Institute, ele é, né, um templo da física quântica. Porque o Bohr ele tinha uma fixação muito grande em discutir o que estava dentro do átomo. Então, qualquer pessoa que ele achava que estava dando alguma contribuição interessante, ele convidava para o instituto, que foi inaugurado por ele, que ficava em Copenhague, na Dinamarca. E ali ele conseguia tirar tudo da pessoa, porque o pessoal, né, aqui não só era o instituto, como era a casa dele também. Então, se ele tivesse alguma dúvida de madrugada, ele ia lá, botava a pessoa e ia discutir física quântica de madrugada. Nem todos aguentaram muito. O próprio Heisenberg teve lá sua dificuldade. Mas ele é uma pessoa extremamente importante, não só pela contribuição que ele deu, pela quantização, né, pelos postulados, mas pela essa vontade de entender a física atômica. E aqui é hoje, né, como é o Niels Bohr Institute na Dinamarca. Bom, então vamos agora falar como hoje nós conhecemos como física quântica. Aqui a gente tem Schrödinger, Erwin Schrödinger, que aos 35 anos ele escreve, né, de uma forma muito especial uma expressão matemática que garante energia mecânica total, né, dentro do átomo. É uma forma um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados na primeira física, tá certo? Mas ele escreve uma equação, né, que vai descrever o que ocorre dentro do átomo. Esse outro aqui é o Werner Heisenberg. Nota, ele 26, Heisenberg 25, né, mais ou menos na mesma época. Heisenberg também chegou a passar lá pelo Bohr. Aos 23 anos ele escreve uma equação matemática que hoje os alunos de física acham muito simples verificar que são matrizes, mas naquela época os físicos ainda não trabalhavam muito com essa parte de matrizes. Então outros voltaram que as equações que ele escreveu envolviam matrizes. E aí para ele é o famoso salto quântico. Eu tenho que passar de um nível para outro de uma forma discreta. Ok? Bom, certamente as equações
têm uma cara muito diferente, tá certo? E durante muito tempo se discutiu qual dos dois estaria certo. Mas muitas vezes a matemática brinca com a gente. Eu posso escrever o número 1 como sendo 1 menos 0, mas eu também posso escrever o número 1 como sendo 229 não 228. É o mesmo 1. São diferentes maneiras de escrever o 1, mas o conteúdo é o mesmo. E no fundo, né, o que se mostrou é que os dois descrevem a mesma física. A maneira como os dois, as equações deles, dão exatamente os mesmos fenômenos. Eu tenho como passar de uma para outra. Muitas vezes a gente escreve, usa mais às vezes, a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma equação diferencial, então nós estamos mais acostumados a trabalhar com ela. Mas você pode obter os mesmos resultados usando também Heisenberg, que a gente chama de representação de Heisenberg. Então, na verdade, que eu estou chamando equação de Schrödinger igualmente de representação de Heisenberg, ele é, tá, o que eu poderia pensar da seguinte maneira: eu tenho, né, um cofre preto, ali está meu átomo. Qualquer pergunta que eu faça para saber o que está dentro desse meu cofre preto, basta que eu use ou a equação de Schrödinger ou a representação de Heisenberg. E eles vão me dizer qual é a física que ocorre, quais são os fenômenos que ocorrem naquela região que é 1 milhão de vezes mais fino do que a espessura do nosso cabelo. Só que essas equações, ok? Elas são bem diferentes da segunda lei de Newton que nós estamos acostumados. Então, o conjunto de fenômenos que nós temos dentro do átomo é bastante diferente do que a gente tem olhando em torno de nós. Ok? Bom, então, né, vejamos algumas respostas encontradas pela equação de Schrödinger, que é o meu segredo para entrar naquele, como é que se diz? Entrar dentro do que está acontecendo no átomo. Então, o espectro, eu tenho que a energia não é qualquer energia, só certas energias são possíveis. Eu obtenho isso através da equação de Schrödinger. Então, ela me dá, da mesma maneira que Bohr achou que no átomo de hidrogênio só certos valores são permitidos. N igual a 1, 2, 3, então eu vou ter certos valores de energia. Então, o meu elétron ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui, ou está em qualquer um desses níveis de energia permitidos. Com isso, você consegue, se você tem um elétron num nível, ele desce, ele perde energia para outro, ele está nesse nível, vai baixar para esse, a diferença ele manda na forma de um fóton. E esse fóton vai ter a energia dele corresponde exatamente essa energia menos a energia final. E aqui ele vai ser igual a quê? É um quantum que eu estou mandando embora. Então, essa luz vai ser caracterizada por quê? Por uma dada frequência. Com isso, você consegue entender por que só certos valores você pode absorver ou emitir de um dado átomo. E aí, é a pergunta que eu deixo para vocês: por que, na verdade, o efeito quântico é a cor da nossa roupa? Tá certo? Por que a cor da nossa roupa é sempre a mesma? Exatamente por um efeito quântico. Porque como o meu elétron sai de uma energia, vem para outra, tá? Ele só vai estar pulando para cada um desses átomos entre essas energias possíveis. Então, como cada um desses pulos está associado a uma única frequência, e cada frequência é uma cor bem definida. Então, o fato de que você compra uma roupa azul e ela continua azul é um efeito quântico. Ok? Bom, e aí a gente começamos com o Planck falando de molas e elásticos atômicos, tá certo? Se eu pensar num elástico, eu posso esticá-lo à vontade. Mas na mecânica quântica, não. Eu só vou poder puxar meus elásticos para certos valores. Veja só o seguinte: quando eu tenho uma mola, né,
se eu puxá-la, ou o elástico, eu vou ter uma energia latente. O que é essa energia latente? Se eu puxei o elástico e largar, ela ganha movimento. Ok? Ora, essa energia latente que eu estou puxando é que normalmente a gente caracteriza pela nossa energia potencial. Agora, o elástico que nós estamos acostumados, eu posso puxar esse elástico a qualquer distância, pouquinho, muito, tá certo? Agora, quando eu puxo, eu vou estar vendo o quê? O empurrão que ele pode dar depois. Empurrão é energia, é movimento. Ora, na mecânica quântica, se eu tiver uma bola quântica, eu só posso ter certos valores de energia. Ou seja, eu só posso puxar a minha bola de certos valores. E o que você mostra é que essas energias possíveis são H vezes uma constante que caracteriza a minha bola. Ora, isso é exatamente, esse H vezes F, é o quantum de energia que Planck propôs em 1905. Só que agora, não é que alguém tirou de bolso, ela sai de uma equação, ela sai como resultado de uma equação. Eu tenho uma base para o Então, o feixe de ouro é o seguinte: a equação que Schrödinger propõe, ela determina uma certa função psi. E essa função psi, durante muito tempo, ninguém sabia o que significava. Cada artigo que se publicava, se dava uma interpretação diferente. Ok? Bom, só que em 1926, Max Born, esse aqui, ele deu o que é conhecida hoje como a interpretação de Göttingen-Oppenheim. Que ele diz o seguinte: essa tal função que ninguém sabe exatamente o que é, pegando o módulo dela e elevando ao quadrado, ela me dá uma probabilidade de eu encontrar o elétron aqui, encontrar ali, e vai me dar informações probabilísticas. E é por isso que, na verdade, o mundo quântico é um mundo probabilístico. Tudo existe uma certa chance de acontecer. Ou seja, de um total, tantos por cento acontece, tantos não acontece. Tá? E o que a mecânica quântica me dá é como é que essa função, que é ao quadrado, o módulo dela ao quadrado, me dá a chance de encontrarmos alguma coisa com sucesso. Essa equação é que me dá tudo isso. Agora, em que região, né, vale a equação de Schrödinger? Na verdade, a gente começou com a água, eu vim para a molécula d'água, da molécula eu vim para o átomo, só que o mundo não para aqui. Eu falei para vocês o mundo até aqui. Aqui dentro do átomo eu tenho um núcleo. O núcleo é formado de nucleões. Esses nucleões aqui, que é o próton e o nêutron, tem uma outra estrutura formada de outras partículas chamadas de quarks. Tá certo? E aqui veio. Bom, só que, né, dentro aqui do meu núcleo, eu tenho, por exemplo, no átomo de hidrogênio, no átomo de oxigênio, 8 prótons. Se todos têm carga positiva, por que eles não saem correndo? Se a gente sabe que, na verdade, partículas de mesma carga elétrica querem se manter afastadas. Porque, na verdade, dentro do núcleo, na verdade, dentro do núcleo e do nucleon, nós temos outras forças. Tá certo? Essas forças são chamadas de forças fortes, que mantêm os núcleos ligados, ou força fraca, que é responsável por alguns decaimentos. Mas decaimentos que, por exemplo, são muito importantes para nós. Por exemplo, você não poderia viver na Terra se você não tivesse energia solar. A energia solar, ela começa com uma cadeia chamada cadeia próton-próton. E ela só começa porque existe essa força fraca. E se essa força fraca fosse um pouquinho mais forte, o Sol já estaria se queimando e a gente já estaria frio. Então é interessante como é extremamente fino, tá, o ajuste da natureza. Ok? Então, mesmo essa força que a gente sabe até hoje, não encontrou nada pela fora responsável por unir, é ela que permite a fotossíntese. É ela que permite que o Sol esteja há bilhões de anos se queimando ainda. E a gente recebe essa energia solar, as nossas plantas transformam em oxigênio. Tá certo? Bom, mas apesar disso, né,
ter mais do que o átomo, em que Schrödinger e Heisenberg descrevem de forma perfeita, existe um mundo, né, que é cada vez menor. Então, temos o que agradecer à física quântica de Schrödinger e Heisenberg? Bom, com certeza, tá? A tecnologia que usamos hoje no nosso dia a dia usa vários efeitos quânticos. A luz, por exemplo, das lâmpadas fluorescentes, semicondutores, que é a grande revolução, né, que saiu do mundo da válvula, os semicondutores, tá certo? Hoje você faz exames de imagem, RNA, tomógrafos, tudo é baseado no mundo do átomo, tá? Depois existem, se você quiser ampliar sinais, hoje você tem diodos com resistência negativa, que faz ampliação de sinais. O problema da nanotecnologia, tá certo? Cada vez mais, eu sou da época em que, quando eu fui ver o primeiro computador, fui fazer o primeiro curso, né, não era nem um computador, era um compilador, tá certo? Imaginem 4 salas dessas aqui, em ar-condicionado, e era o computador, tá certo? Bom, aquele o computador não vale esse netbook que eu estou usando para fazer a palestra. Ele não tinha uma capacidade que hoje tem, tá? Então você vai vendo, as coisas vão ficando cada vez menores, né? E certamente teremos um grande boom quando nós usarmos a nanotecnologia. Hoje nós temos um aumento muito grande, né? Eu tive a oportunidade de pegar a evolução. Então, inicialmente, você tinha uns disquetes, que eram umas bolachas desse tamanho, tá certo? Completamente molinha, e que hoje não caberia um programa que você baixasse, por exemplo, uma imagem de internet, tá certo? Hoje, são gigas e mais gigas que você tem disponível nos seus computadores. Hoje, você vai usar moléculas que têm comportamento com nanoímãs, ok? E aí vai. Bom, e o futuro? Bom, o futuro, nós temos, a esperança é computadores quânticos, que a gente tem uma capacidade maior de cálculo, tá certo? Em que a gente vai estar rindo dos computadores que nós temos hoje, ok? Então, essa é uma expectativa. Esperamos ter materiais semicondutores, para que a gente possa diminuir o desperdício de energia, tá certo? São coisas e coisas que ainda nós não sabemos que virão, mas que certamente elas virão. Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. E se alguém quiser, as transparências eles estão nesse blog, tá ok? E era isso aí que eu tinha. Obrigado pela paciência.